Pessoas verdadeiras não se importam com aparências nem com a opinião alheia. Ou elas são boas de fato, ou não são. Brendan James Fraser. Se você nasceu entre os anos 90 e o início dos anos 2000, provavelmente esse rosto seja familiar para você. Nasceu no dia 3 de dezembro de 1968, em Indianápolis, tendo também a nacionalidade canadense. Devido ao trabalho de turismo de seu pai, ele acabou morando em diversos estados diferentes ao longo de sua vida. Formou-se em teatro pela Cornish College of the Arts, em Seattle, em 1990. Brendan quase chegou a realizar um mestrado em Belas Artes, com especialidade em atuação nessa universidade aí, que meu inglês é bem ruim, em Dallas, Texas. Mas ao realizar uma parada em Los Angeles, ele acabou fazendo uma audição pelo local, onde ele conseguiu seu primeiro papel como um marinheiro, no filme Apostando no Amor, lançado em 1991, ao lado de estrelas como River Phoenix, o irmão do Coringa, e Lily Taylor, sendo sua única função no papel apanhar. Em entrevista para a revista GQ, não a GK, abre aspas, eles deram um uniforme para mim e alguns outros, e tivemos que participar de uma briga com alguns fuzileiros navais, tendo seu primeiro destaque no ano seguinte, em 1992, com o filme O Homem da Califórnia, sendo um papel de um pré-histórico que foi ressuscitado na Los Angeles da década de 90, ganhando notoriedade em seus papéis de comédias adolescentes e filmes de aventura, como o clássico George, o Rei da Floresta e Os Cabeças de Vento. Mesmo já tendo feito filmes mais sérios, o físico do Brendan sempre foi bastante explorado em seus filmes, sempre se dedicando ao máximo às cenas de ação, já tendo até mesmo quebrado uma costela durante a sua juventude durante uma cena. Diz para a GQ, abre aspas, ganhei o cartão do sindicato dos atores e 50 pratos por uma cena que eu era jogado em uma máquina de pinball. Acho que quebrei uma costela, mas eu pensava, estou bem, deixe-me fazer de novo. Se quiser, o rompo em pedaços. Quer que eu faça de novo? Entre 1997 e 2003 foi o período de maior sucesso de Brendan, onde ele fazia de 2 a 3 filmes por ano, sendo alguns deles partes da saga A Múmia. Como citado, apesar da sua vocação para a atuação, seu físico sempre acabava desempenhando um certo destaque, que o levou também a se tornar um sex symbol da sua época, sendo a partir dessa perspectiva o início daquilo que seria o seu declínio mental e físico. Pelas palavras do ator, abre aspas, eu me vejo então e penso em um pedaço de carne ambulante. Eventualmente, com o devido destaque e o sucesso que viria com os seus filmes, Brendan se tornou um dos grandes nomes de Hollywood, sendo um dos mais bem pagos da sua época, tendo um futuro aparentemente brilhante e presente nas telas de cinema, atraindo os olhos dos produtores e do público para si. Sei que terei muitas oportunidades no futuro, só espero saber escolher bem, declarou ele durante uma turnê europeia do filme A Múmia. Mas com tanto sucesso, também atrairia os seus tantos problemas, sendo infelizmente fisgado por um olhar que mudaria totalmente a sua perspectiva daquilo que se imaginava do futuro. Philip Wolfberg. Eu acho que é assim que fala, eu vou deixar o nome aí na tela, tá? O Philip, ele é nascido de uma família judia na cidade do Cabo, que fica localizada na África do Sul, no dia 13 de fevereiro de 1933, tendo em 1955 sua formação na Escola de Teatro, Cinema e Televisão da Universidade da Califórnia, Los Angeles, com um diploma de bacharel em artes. Berg, na década de 90, atuou como secretário da Los Angeles Film Critics Association, acho que é assim que fala, sendo membro da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood por 44 anos, além de já ter sido presidente e tesoureiro da associação. Porém, em 2021 foi expulso devido a ter enviado um e-mail a membros referindo o movimento Black Lives Matter a um movimento de ódio racista. A NBC, que era responsável por fazer a transmissão do Globo de Ouro, se manifestou pedindo a expulsão de Berg para que ela continuasse com a transmissão do evento naquela época, tendo mais tarde também cancelado seu contrato devido à falta de diversidade no evento, declarando em 2021 repúdio a Berg, que foi expulso devido à gravidade dos fatos.
com a chegada do movimento #MeToo através do Twitter, diversos artistas declararam a público suas histórias referindo-se a casos de assédio, sendo um dos mais famosos o de Amber Heard e Johnny Depp, o que levou Brandon a revelar ter sido vítima de assédio por Philip Berk à revista GQ em 2018. Voltemos agora para 2003. O local é o Hotel Beverly Hills. A situação é um pós-almoço que foi organizado pela HFPA, que é a responsável por organizar o Globo de Ouro. Fraser, após o almoço, saía do hotel e por acaso acabou encontrando Philip pelo corredor, que já era presidente da associação na época, que ali mesmo, diante de todo mundo, apertou a mão de Brandon e, pelas palavras do ator, abre aspas, "Sua mão esquerda se estende, agarra minha nádega e um dos seus dedos toca as minhas partes íntimas e começa a movê-lo. Eu fiquei doente. Eu me senti como uma criança com um nó na garganta. Achei que fosse chorar. Foi como se alguém tivesse jogado tinta invisível em mim." Philip Berk não sofreu nenhuma medida disciplinar, visto que a academia, a associação, entendeu que a situação não passou de uma mera brincadeira, levando Brandon, somado a outros fatores de sua vida, como um divórcio que eventualmente ele passaria, a uma depressão profunda, visto também que seu agressor jamais seria punido. Apesar de ter continuado a atuar, o fato que aconteceu em 2003 acabou fazendo com que Brandon se visse sabotado por Philip em Hollywood. Como eu expliquei, devido à sua saúde física e mental, com o passar dos anos deixou de ter o destaque que tinha, sendo apenas relembrado novamente depois de ficarem mais ou menos 10 anos em total obscuridade, sendo relembrado no período de 2016 e 2018, e tendo seu retorno triunfal ao topo de Hollywood no ano de 2022. Somos apresentados a Charlie, um professor de redação homossexual que tem obesidade mórbida, realizando suas aulas de forma remota, mas sem evidenciar a sua aparência em sua webcam, sendo constantemente demonstrado como alguém que se esconde do seu ciclo social, sendo absorvido por sua depressão e solitude. Como forma de nos colocar mais perto da claustrofobia do ambiente e da mobilidade de Charlie, temos um filme inteiro composto de cenário único, sendo mais próximo do mundo externo a sua porta, estabelecendo o limite entre o mundo e Charlie, que sente vergonha de si. Devido à obesidade, o isolamento social se torna uma coisa quase que natural, pertencente também à sua redução de mobilidade, havendo assim uma redução na capacidade de desenvolver novos ciclos sociais, graças à imposição de padrões de beleza, causa um sentimento de inferioridade em pessoas que estão nessa condição, levando a um estresse psicológico ainda maior, aumentando o desequilíbrio e o consumo alimentar, existindo uma alta prevalência dos sintomas de depressão e ansiedade. Não existe uma ligação direta entre a obesidade e transtornos mentais, mas a obesidade pode ser um fator alcançado devido a esses transtornos. Como citado, Charlie é homossexual, mas já foi casado com uma mulher chamada Cindy, do qual teve uma filha chamada Ellie, que abandonou aos 8 anos para ficar com Alan, que seria o seu marido. Alan pertencia a uma igreja denominada Nova Vida, sendo filho do conselheiro ao lado da sua irmã, Liz. Porém, com a descoberta da sua homossexualidade, ele foi totalmente excluído da sua igreja e do seu ambiente familiar, o fazendo entrar em uma depressão profunda, parar de se alimentar, ficar totalmente desnutrido, até que eventualmente ele acabasse tirando a sua própria vida, fazendo com que Charlie desenvolvesse a sua depressão e, diferente de Alan, desenvolvesse uma compulsão alimentar. Ao longo da obra, vemos o que sobrou das poucas relações que Charlie ainda tem, sendo a de maior vínculo Liz, a irmã de Alan, que com a morte do irmão demonstra um certo tipo de culpa por não conseguir salvá-lo, se vendo novamente nessa perspectiva, tentando de alguma forma compensar os erros da família e os que ela mesma pode ter cometido, ajudando dessa forma assim o Charlie, havendo uma dependência mútua entre os dois. Durante o decorrer da obra, a dependência pela comida de Charlie fica cada vez mais visível, ao observar que ele tem diversas gavetas, armários, do qual ele esconde comida ali para ele ter acesso por qualquer ambiente que ele passar na sua casa, sem parecer ter qualquer tipo de controle, mesmo tendo a Liz ali, que é enfermeira, demonstrando uma sensação de bem-estar e afetividade através da comida.
sendo essa uma forma de compensar a ausência de Alan, que era um pilar em sua vida, demonstrando que Liz acaba no final das contas sendo uma espécie de facilitadora, sendo a sua ética questionável. Ela ainda assim tenta conscientizá-lo, mas no final das contas ela acaba cedendo às vontades de Charlie, que também já não está muito favorável a qualquer tipo de tratamento, já que não tem plano de saúde. Charlie também demonstra uma compulsão por trabalho, além de uma redação do livro Moby Dick, do qual ele se identifica, o recitando em diversos momentos e deixando em evidência que seria o seu maior desejo ouvir aquilo antes de realmente falecer. Durante uma noite, ele é visitado por um missionário que demonstra um interesse em ajudar o Charlie, passando assim a visitá-lo ao longo dos dias, em busca de convertê-lo ou, como eu expliquei, ajudá-lo de alguma forma. Charlie, entendendo sua condição cardíaca, que é sinalizada por Liz, busca reconectar a sua relação com a sua filha Ellie, que é atualmente adolescente, do qual ele não fala desde os 8 anos de idade. O filme se passa basicamente durante a última semana da vida de Charlie, envolvendo um ciclo de pessoas que através dele encontrará algum tipo de redenção. A Baleia fala principalmente sobre luto, amizade, religião e família, onde através desses pilares Charlie buscará um significado para o propósito de sua vida naquele mundo, nos levando ao ponto de interesse da obra, a relação de Ellie e Charlie. Ellie é uma adolescente e é descrita como alguém revoltada, raivosa, além de fazer uso de substâncias ilícitas, agindo sempre de maneira violenta, tendo postagens de animais mortos e sendo claramente alguém deslocada de qualquer ciclo social do qual ela se estabeleça, que ao que tudo indica tem tudo para estar à margem da sociedade. Porém, apesar de ser até mesmo desacreditada por sua mãe alcoólatra Cindy, Ellie ainda demonstra em suas ações, que seriam visíveis a partir da sua relação com o Charlie, sua bondade e esperança naqueles que a rodeiam. Inicialmente, Ellie não aceita a ideia de reviver a relação com seu pai, devido a seus traumas passados com a figura de Charlie e Alan, fruto de um divórcio conturbado e um abandono paterno, já que a mãe da Cindy também tinha a guarda unilateral dela. Sua relação com sua mãe se tornou quase inexistente, onde Cindy, que ainda demonstra amar Charlie, acabou por se afundar na sua dependência alcoólica, como uma maneira de suprir seus anseios a respeito do seu divórcio conturbado, além da criação da própria Ellie, sendo fruto de um trabalho de mãe solteira e aparentemente muito exaustivo. Naturalmente, com as relações familiares totalmente destruídas, Ellie se viu à mercê daqueles que ela mais precisava, tendo desenvolvido uma enorme dificuldade de confiar nas pessoas e na esperança de um mundo promissor, se fechando em sua própria consciência e sobrevivendo a partir dela. Com a chegada de Ellie, Charlie revive seu passado, bem como suas relações antigas que no fim evidenciam uma carência dele, sendo seu afastamento repentino um corte profundo naquilo que acreditava-se ser uma relação de amor, fazendo Cindy questionar sua posição como mulher, pensando ter sido usada apenas para poder gerar um filho. Apesar da sua constante resistência, Ellie demonstra se preocupar com a saúde de seu pai, tentando fazer ele se mexer, levantar do sofá ou fazendo para ele alimentos menos calóricos. Uma relação de ódio e amor, que no fim é uma busca de compreensão e carinho que foi perdido por um erro passado de Charlie. E Ellie, através da sua honestidade de seus sentimentos selvagens, reestabelece nos últimos momentos de vida a relação de pai e filha que eles tanto sonhavam e tanto precisavam um do outro. Nos sendo revelado por Charlie que a redação que ele era tanto obcecado, que ele tanto queria ouvir, até mesmo antes de morrer, tratava de uma redação antiga da Ellie a respeito da obra, que por sua honestidade ao escrevê-la, se tornou algo que ele buscava até mesmo nos seus alunos, o faz enxergar verdade em vida, sendo aquilo que desejava no fim, ouvir as últimas palavras através de sua filha, o que fizeram enxergar uma parte diferente de si. The Oscar goes to Brendan Fraser. Através de uma narrativa emocionante, Brendan, assim como Charlie, encontraram a sua redenção quanto ao seu passado conturbado, suas vergonhas e seus anseios que o levaram a se tornarem prisioneiros de seus próprios corpos e mentes, sendo ele capaz de, em tanto tempo, dar um passo, mesmo que pequeno, para mais perto da luz, assim como Charlie o fez para sua porta em seu triste, mas de alguma forma reconfortante fim.